Vamos começando aqui, ainda não tenho informações aqui no chat. Esse foi um pedido de um síndico, o senhor Oswaldo, que me pediu para tecer comentários a respeito dessa norma, tá? Então, muito boa tarde a vocês. O importante é a gente entender que a norma de inspeção predial, publicada aí no dia 21 de maio, ela vai fazer a indicação o plano de gestão de manutenção e o plano de gestão das reformas. Então, ela cruza duas importantes normas que já existem e que devem ou deveriam estar implantadas já no seu condomínio, a norma de reforma e a norma de manutenção, ok? Então, esse aqui é o segundo slide. Portanto, ela faz um importante papel na análise do estado de conservação da edificação e não pode ser utilizada para cobranças de falhas construtivas ou garantias. Eu vou voltar nesse tema assim que a gente estiver discorrendo. Então, você precisa entender exatamente agora, né? Como agora tem uma norma publicada sobre inspeção predial, uma NBR, né? Nós utilizávamos até aqui as normas das entidades, por exemplo, o IBAP, e aí agora a gente tem uma norma, né, que vale em todo o Brasil, para ser essa norma para que o profissional que vai fazer o relatório siga. Ela não é para o condomínio, mas a gente vai tecer aqui algumas informações. Então, para você que ainda não me conhece, eu sou Cláudio Silva, sou engenheiro e atuo no setor condominial, na área de garantias, perícias e laudos em geral. Né? Qual o objetivo dessa norma? Ela é auditar os processos de gestão e os processos de reforma, gestão de manutenção e gestão de reforma, com as normas aqui descritas na manutenção a 5674 e na reforma a 16280, que vocês mais verificam no mercado. Bom, tudo isso que a gente está trazendo é para que vocês possam ter ideia, nesse apanhado de 19 anos de trabalho, a gente percebeu que quanto menor o conhecimento, maior o potencial de geração de problemas, conflitos, surpresas e, nesse nosso caso aqui na norma, de contratações equivocadas. Nós vamos falar bem sobre isso, né? Bem como esse fenômeno provoca a perda de eficiência no processo de manutenção ou expectativas de retorno nos processos judiciais envolvendo garantias de construção. Nós vamos então dizer exatamente para que serve essa norma de inspeção, para que serve o laudo de inspeção contratado e para que ele não serve, que ele não se aplica. Bom, para quem já me conhece sabe que nós estamos trabalhando em cima dos 10 princípios para uma gestão eficaz, que é o tema do nosso livro. Os principais temas, né, os 10 princípios aqui estão na tela e dentre os 10 princípios, que eu já falei uma série de vezes aqui em lives e em nossos programas, o princípio 2, que é o conhecimento da estrutura física e de toda a documentação do empreendimento, faz relação direta com a norma 16747. O item 4, princípio 4, a auditoria aqui, é o próprio laudo de inspeção predial. O item 5 é o planejamento financeiro. Então é importante você ter ideia de valores lá na compensação do seu plano financeiro para que você possa ter acesso a esse tipo de laudo. O item 6 é o treinamento e a capacitação dos zeladores, que cuidam dos processos de manutenção e também lhe auxiliam na gestão das reformas, nas fiscalizações das reformas. O item 8, aí, como eu já falei, a implantação do programa de gestão de manutenção e o item 9, princípio 9, a implantação do programa de gestão de reformas, ok? Esses são os princípios e a gente vai voltar lá.
Para elucidar vocês, a gente trouxe aqui o que a gente acaba utilizando nas nossas mídias, né? Um tridimensional de uma edificação hipotética com diversos tipos de laudos e serviços, ok? No item C, nós vamos ter aqui a parte de vistoria, inspeção ou perícia. Se nós se atentarmos à inspeção, a inspeção ela vai ser feita em todo o corpo da edificação, todas as áreas comuns, podendo também estar nas áreas privativas, com o controle do processo das reformas, ok? Lembrando que a inspeção trata de auditoria, o princípio 4 do nosso livro, ok? Bom, aí agora eu quero trazer para vocês esse gráfico, que é o princípio 3 do nosso plano de gestão condominial, né? Que aqui a tese é para você saber exatamente em que ponto você está para que você possa fazer o ponto B, né? Você está no ponto A, para onde você quer ir no ponto B, na sua gestão condominial. Então, ali que você vai começar a traçar todo o seu planejamento, quando eu digo não é só financeiro, mas também de todas as atividades que você deve fazer na sua gestão. Então, se vocês se atentarem, nós vamos praticamente estar com o laudo de inspeção monitorando essa curva de desempenho e o processo aqui na vertical, ó, de manutenção. Então, essa curva aqui é onde o laudo de inspeção vai estar. Não vai mexer com garantia, com prazo de cobrança de vícios construtivos, de auditoria no recebimento da obra, não tem nenhuma relação com isso. Então agora fica muito mais claro pela norma que esse documento não se presta à cobrança de garantia ou falhas construtivas e qualquer outro sistema de perícia. Ele essa norma, ela vai estar gerindo o processo da gestão do síndico ou da síndica. Ok? Então, ela vai controlar se você tem planos de manutenção e de gestão de reformas na sua edificação. Eu trago o princípio 5, a norma de inspeção, né, que vai sair o produto, o laudo de inspeção. Eu quero fazer um paralelo aqui ao princípio 5 do planejamento financeiro. Então, na tela, você tem o segundo gráfico aqui que eu trouxe a vocês, também o tempo na horizontal aqui e na vertical o custo. Essa curva mede, quanto mais tarde você conhece o problema, mais caro ficará o reparo desse problema. Então, de forma inteligente, você pode utilizar a ferramenta, o laudo de inspeção, ferramenta de inspeção predial, para conhecer o quanto antes um problema e voltar no seu processo e verificar se ele é de manutenção ou se ele é um problema construtivo. E aí, a partir desse relatório, você está tecendo, né, com a continuidade com o profissional ou com o que o profissional vai indicar, aquela consultoria específica, aquele procedimento alterado, ok? Então, uma importante dica para vocês. Então, eu trago mais um princípio aqui, o 6º princípio, onde a gente fala do treinamento e a capacitação do zelador, né? Então, essa figura, né, de corrosão em pilares, corrosão em estrutura, danos ao concreto, é comum nós vermos nas edificações, né? Então, assim, o laudo de inspeção vai pegar esse tipo de situação e vai, né, pelo texto da norma, ter que indicar se o prédio cumpre um programa de manutenção, né, para correlacionar o que foi detectado na foto, vai dizer, né, ou vai procurar dizer que tem nem todo momento o profissional tem ali naquele instante todas as variáveis da equação, mas vai procurar relacionar se é um problema
de uso da edificação, se é um problema endógeno, um problema endógeno se refere a uma falha construtiva, ou se é um problema de manutenção, por exemplo, né? E vai ter que dar a prioridade para aquele evento que está sendo observado. No caso aqui, né, como se trata da estrutura, né, será a prioridade maior, classificada agora na inspeção como o grau 1. Né, mudou um pouquinho a nomenclatura, mas isso é para o técnico e vai estar claro lá no laudo. Trago o treinamento do zelador, por quê? Será que esse processo está ocorrendo por ou pelo menos está sendo agravado por um processo de lavagem de garagem equivocado? Tem alguns produtos que às vezes até são utilizados como ácidos e uma série de situações que podem agravar o problema. Então, o laudo também vai ter a vocação de checar os procedimentos de manutenção e, por que não, treinar e capacitar o seu zelador para que ele saiba os procedimentos corretos e lhe ajudar nesse processo. Então, os princípios do livro, aqueles 10 princípios onde a gente elencou lá atrás os principais que podem estar relacionados à norma 16280, ela vai te deixar, né, sair da figura à esquerda aqui do labirinto para uma visão estratégica à direita, né, trazer clareza para o seu processo de gestão, lembrando que essa norma de inspeção predial, ela é justamente para te ajudar no seu processo de gestão. Então, voltando à capa da norma, nós queremos trazer para você, que nós temos o patrocínio do Condoprev, que é o nosso sistema, e eu quero mostrar nesse fluxo como você pode tirar partido do sistema Condoprev e das NBRs a qual foi baseado o sistema. Então, a gente parte do cadastro, que para edificações mais novas, aonde estão inseridas a norma de desempenho, a 15575, você também já parte desse princípio. Então, os cadastros já são feitos conforme essa norma. E vai seguindo no fluxo com a norma 14037, que trata especificamente da documentação que deve existir na edificação. Os projetos legais, os manuais da construtora, os projetos executivos e tudo o que preconiza a norma 14037. A norma de inspeção, ela traz no seu anexo os principais documentos que são a base da 14037, que serão auditados nesse processo. Seguindo no fluxo, você tem a NBR 5674, que fala da gestão de manutenção. E, mais ainda adiante, no mesmo fluxo, você tem, você tem a NBR 16280, que é a gestão das reformas, aquilo que está na área privativa. Então, você tem para a área comum a 5674 e para áreas privativas a 16280. Perceba que a NBR 16747 de inspeção predial, ela é uma auditoria. Então, você precisa, para fazer o laudo de inspeção, informações das reformas internas e do sistema de manutenção, do plano de manutenção que existe naquela edificação. Então, se você não tem gestão de manutenção e não tem gestão de reformas, você não terá um laudo de inspeção. E isso é uma situação importante de se destacar, porque agora, com o texto, isso ficou mais latente. Então, você vai ter, na norma de inspeção, a checagem se você cumpre essas duas normas aqui e ainda tem a documentação que foi entregue lá no primeiro dia, no recebimento da sua edificação. Então,
não queria deixar isso muito claro assim, mas não tem outra forma de falar. Se você não tem o controle de documentos, se você não tem um plano de manutenção e se você não tem um plano de gestão de reformas, isso será configurado no laudo de inspeção predial. Então, por isso que eu disse, se você pretende utilizar um laudo de inspeção predial, você tem um prédio de 4 ou 5 anos e quer utilizar um laudo de inspeção predial para cobrar a construtora, não vai dar certo, porque vai aparecer, se você não cumpriu os 3 princípios anteriores aqui, as 3 normas anteriores, isso vai estar configurado no laudo. Então, aumenta a responsabilidade do gestor em ter controle de documentação, ter o plano de manutenção e ter o plano de gestão de reformas, né? Então, essa norma vai aferir, ela vai auditar. Ela não traz o plano de manutenção como alguns imaginam. A vocação do laudo de inspeção não é dizer como você tem que fazer a manutenção. Ela vai dizer que você faz ou não faz, que você tem um plano ou que você não tem um plano. E vai constatar, por conta disso, no status quo, na vistoria no estado de conservação do condomínio, que você chegou àquela situação por conta de que você não tinha um plano, que você não tem um catálogo de documentos e que você não tem um controle de gestão de reformas. Então, é uma norma que traz a responsabilidade do síndico mais aflorada no meu entender. Essa norma também, no texto, ela trata do termo clínico geral. Então, essa norma coloca um laudo de inspeção predial, que pode ter um grupo de profissionais também fazendo, um engenheiro civil, junto com o engenheiro eletricista, junto com o engenheiro mecânico, né? Isso pode, né? Ela não dita que deve ser feito por um grupo multidisciplinar, ela traz o termo pode, mas pelo menos o profissional de engenharia civil, o nosso clínico geral, ele vai apontar itens que podem ter a necessidade de uma inspeção mais profunda em um determinado sistema, um elétrico, um elevador, uma fachada, uma impermeabilização. Então ela traz, né, o contexto de um laudo preliminar geral, claro, né, que pode ser aprofundado. Então o profissional ele pode indicar ali itens que carecem de uma análise mais profunda. Por exemplo, aquele pilar que eu mostrei anteriormente, pode ser indicado ali a necessidade de se contratar, de se trazer um calculista, de se trazer um especialista em estrutura para auxiliar, ok? Então, eu espero que com essa figura isso possa ter ficado bem claro qual é o papel da inspeção predial, que é de auditoria. A auditoria precisa checar procedimentos que você montou. Então, se você não tem controle de documentação, plano de manutenção montado e plano de gestão de reformas, é muito falho você auditar, ou seja, vai ser um laudo rico em pendências que você tem que fazer e ainda tem que voltar e controlar documento, catalogar o que perdeu, montar um plano de manutenção que o laudo não vai te montar, não é a vocação do laudo de inspeção e nem o controle das suas reformas, ok? Mas no sistema Condoprev a gente instala no cadastro os documentos existentes da edificação, já faz a indicação conforme o manual do Secov para o plano de manutenção e você pode contar com o nosso manual orientativo de reformas para ajudá-lo na gestão das reformas. Lembrando que a indicação é sempre que você tenha algo personalizado com as características da sua edificação, conforme o nosso princípio 1 e 2, ok? Mas o Condoprev já traz parte da norma de inspeção, já tem essa vocação, para que no momento em que você for contratar o profissional, isso já esteja mais organizado, a gente vai falar um pouquinho.
Bom, essas são as responsabilidades do síndico na tela, conforme o manual do Secov, o Manual das Áreas Comuns. Então, olha só o que dita aqui, né? Além do que a gente já conhece de responsabilidades do síndico, mas para manutenção, olha o termo manutenção como ele aparece aqui, ó. Elaborar, implantar e acompanhar o programa de manutenção. Supervisionar as atividades de manutenção, conservação e limpeza das áreas comuns e equipamentos. Administrar os recursos para a realização da manutenção. Aprovar os recursos para a realização das manutenções. Manter o arquivo do síndico sempre completo. Olha o que o Condoprev pode fazer para você lá já arquivando. Coletar e arquivar os documentos relacionados às atividades de manutenção. Contratar e treinar funcionário para execução das manutenções. E aí, contratar empresas especializadas para realizar as manutenções e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho, que por consequência é em algum tipo de trabalho de conservação ou manutenção. Viram? A manutenção é o que mais aparece aqui na responsabilidade do síndico e nós podemos ajudar vocês com o sistema Condoprev, auxiliando vocês e o seu braço direito, o zelador. Muito obrigado a vocês que retornaram conosco. Pedimos desculpas aí com os problemas técnicos que tivemos por alguns minutos. Então, na tela, cedido pelo professor Danilo Hoffman, as ferramentas da organização em dois slides, né? Então, você imagina, né? A gente faz uma analogia, normalmente os documentos de edificação estão dessa forma quando existem lá no arquivo do condomínio. Normalmente é isso que a gente encontra. E o Condoprev quer trazer essa situação aqui para você, de forma digitalizada, organizada, para que você não tenha, inclusive, a necessidade de perca de documentos, né? Então, estamos no meio digital, então você cede um arquivo digital para quem vai fazer o serviço ou a análise no seu condomínio. Bom, o primeiro passo do sistema Condoprev é o conhecimento. Então, a gente traz lá, implanta no sistema as características da edificação e as documentações pertinentes da edificação, tentando fazer analogia com a norma que eu falei, a 14037. E aí, a partir do passo 2, a gente tem lá já montado um esboço do plano de gestão da manutenção com base no manual do Secov. Então, a gente já tem lá um histórico à sua disposição na plataforma, que vai lhe servir para ser auditado no laudo de inspeção predial. E o item 3 é o treinamento do zelador e o controle das empresas prestadoras de serviço. Então, você terá na plataforma o uso também do aplicativo no celular para que você ou seu zelador possam percorrer o condomínio, colocar aí os eventos e também controlar as empresas prestadoras de serviço com os relatórios devidos na plataforma para alimentar o plano de manutenção. E, por fim, olha aqui, ó, laudo, passo 4, laudo de inspeção predial para servir de ferramenta de melhoria contínua, né? E aí você utilizar a auditoria para verificar se no seu processo de manutenção, de controle, de capacitação do zelador, você precisa fazer algum ajuste. Então, esse profissional passa na edificação, confere o que você faz e ajuda no controle. Dona Sônia tem uma pergunta, Miguel? Eu preciso dela, que eu não estou aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O meu ainda travou, não voltou. Um pouquinho... Só um instante, Dona Sônia. Eu vou ver se eu consigo ter acesso aqui à sua pergunta para responder. A Larissa consegue me mandar aqui no WhatsApp enquanto eu falo. Então, dessa forma que eu queria passar para vocês, né? Vocês têm 4 passos importantes lá no sistema. 4 passos importantes lá no sistema e a gente
consegue controlar no Condoprev. Deixa eu ler aqui a pergunta da dona Sônia, obrigado pela audiência. Tivemos diversas ações a tomar com a última inspeção dos bombeiros e foi então que contratamos o engenheiro civil. Então, eu vou tentar fazer uma analogia, não sei se eu entendi, né? Aqui foi um comentário, não estou entendendo como uma pergunta. Quando a gente está fazendo o processo de AVCB, que eu acredito que é o que se refere aqui, tem um setor com alguns sistemas da edificação que são aferidos, né? Os principais são o sistema de gás, para-raio, o seu sistema de combate a incêndio, extintores, mangueiras, os treinamentos, que a gente fala um pouquinho de capacitação, né? Treinamento da sua equipe através de brigada de incêndio, principalmente o seu sistema elétrico e os complementares da segurança, né, contra incêndio, como iluminação de emergência, se tem algum gerador que vai dar apoio a algum tipo de equipamento, sistemas de pressurização de escadaria, se houver na edificação, e bombas de incêndio, né? Naturalmente tem um quadro separado que é alimentado por esses equipamentos de incêndio, em caso a concessionária precisa desligar, né? O bombeiro precisa desligar a energia do prédio em caso de incêndio, tem um quadro específico, a gente chama um quadro do bombeiro, e esse quadro alimenta alguns importantes equipamentos e ainda pode ter o auxílio do gerador. Então, nesse processo, são auditados esses principais sistemas, né, para que o edifício receba a certificação de AVCB. Então, se você tem um AVCB e passou por todo esse processo, você está numa condição, né, seu edifício está numa condição já bem melhor do que muitos aí do mercado que ainda não tem esse processo. Então, o laudo de inspeção predial vai auditar esse processo também do Corpo de Bombeiros, do AVCB, qual é a saga que você está, se está vigente o seu laudo, se não está, né? Se sua brigada está vigente, seus laudos de para-raio, teste de estanqueidade de gás e tudo mais, se tudo realmente está de acordo aí. Deixa eu ver se está chegando mais. Para trocar as portas de saída de emergência. Peraí. Vamos lá. Para trocar as portas de saída de emergência, é bom contratar um engenheiro? Aí está perguntando se macaco quer banana. Portas de emergência, você vai ter que instalá-las de acordo com o seu projeto, que foi protocolado no Corpo de Bombeiros. Então, ou você tem uma empresa que ou está assessorando ali e entende do projeto e tem alguém especializado para te ajudar, e alguém especializado normalmente é um engenheiro, ou você vai ter que contar com uma consultoria de um engenheiro. Essa é a minha indicação, né? Porque as portas corta-fogo têm algumas resistências, então precisa saber se aquilo que está no teu projeto com a resistência indicada é o que está sendo instalado. É sempre muito bom ter o controle de um profissional, e nós vamos falar um pouquinho disso na próxima live, que é na próxima quinta-feira às 17 horas, então a gente está voltando para quinta-feira às 17 horas, nosso horário original, e para falar de contratações, né? E mais em obras de maior porte, aonde tem muita polêmica de contrato o consultor antes, contrato o consultor para fiscalizar, em que momento eu trago, não preciso porque a empresa já tem um engenheiro. Essa pergunta acho que pode ter uma certa analogia, né? Mas eu indico que um profissional deve estar ou acompanhando nesses processos para garantir que aquele seu dinheiro, na hora de contratar ali, às vezes troca de 10, 15, 20 portas, seja realmente bem utilizado, né? Com a resistência correta, senão pode dar uma inconformidade e aí você tem que substituir esse material, né? Então, pesar bem, né, a contratação, né? Eu sou defensor da categoria, mas fica a melhor palavra aí é o bom senso, né? Então,
O quarto passo é o nosso laudo de inspeção predial. Depois, lembra que a gente cadastrou, depois que a gente criou um plano, depois que a gente treinou e capacitou, está controlando as empresas, aí sim é hora de fazer o laudo. Eu queria voltar um pouquinho antes de terminar na periodicidade. A norma não fala de periodicidade, né? Fica a cargo do profissional, mas a gente precisa, na nossa experiência, também entender muito em que momento está o condomínio, né? Qual é o momento que está o condomínio? Eu vou voltar um pocão aqui, nesse gráfico que eu gosto muito. Aqui. Entenda, se você está dentro do prazo de garantia, isso eu vou falar a Prevent Engenharia. Outros profissionais podem defender outras situações, ok? Dentro do prazo de garantia, você, na minha opinião, deveria controlar, no mínimo, anualmente, através do laudo de inspeção, a sua edificação. Por que isso? Lembra que eu falei? Quanto mais cedo quanto mais tarde você conhecer, maiores os custos de reparação. Isso, num prédio de garantia, é ruim tanto para o condomínio quanto para a construtora, no meu entendimento. Tá ok? Agora, se você já está num prazo aqui até 10 anos, nós vamos falar um pouquinho na próxima live em relação a contratações, você pode estender um pouquinho mais, e pós 10 anos, aí sim, acredito eu que 2, 3 anos seja um bom prazo. Ainda haverá, né, tem cidades que têm legislação, que vão agora ter que utilizar na legislação a norma que dita como fazer. Aqui em São Paulo ainda não tem, está em discussão, mas essa situação de legalidade eu não entro. No entanto, o que eu queria colocar é o seguinte: vai depender muito do momento em que sua edificação está e como você pode utilizar essa ferramenta de auditoria. Pensa numa empresa. Como você pode utilizar essa ferramenta de auditoria para conhecer, como está na tela, o quanto antes o problema e agir gastando menos. Ainda mais que a gente está falando numa situação que a gente vai ficar muito difícil para a gente, né? Na questão financeira. Então, utilizem a consultoria, utilizem ferramentas que podem realmente gerar um conhecimento e, através desse conhecimento, você evitar que a patologia se agrave, porque ela vai custar muito, mas muito lá na frente, né? Então, esse é o... Seu Hélio também tem pergunta. Seu Hélio, muito boa tarde. Deixa eu ver aqui. Você consegue mandar para mim, Miguel? Deixa eu ver aqui. A pergunta das portas foi da Silvia. Boa tarde, Silvia. Obrigado, viu? Prédios com mais de 50 anos requerem atenção redobrada, manutenção... Nós estamos falando, eu conheço o prédio lá do Hélio. O Hélio é um baita arquiteto, síndico, né? E tem um prédio antigo e que a gente tem um carinho muito grande pela edificação dele. Bom, Hélio, a gente, né, vai ter algumas surpresas desse sentido. Vamos ter muitas patologias para ser trabalhadas. No laudo de inspeção você vai ter ali muitos graus de riscos com a patologia, né, sendo ajustado, e a gente vai ter que bater aqui, né, no princípio 5, que é planejamento financeiro, com os graus de prioridade, e tentar ali equalizar a vida financeira da edificação. Infelizmente, a gente tem um cenário bem complicado, edificações mais antigas, porque normalmente a gente foi acumulando patologias
né, e não tratando, né, não temos o conceito de ter um plano de manutenção desenvolvido nas edificações. Falo isso uma questão geral, tem as suas exceções. E, infelizmente, né, no caso em que eu conheço, muitos síndicos estão herdando um grande problema, um grande passivo. Né? Recentemente nós tivemos, recentemente não, foi agora, 2, 3 dias, uma cliente já de 10 anos que voltou. Ela não queria ser síndica, agora era subsíndico, o piloto sumiu, o síndico sumiu e caiu no colo dela a administração no meio da pandemia e a fachada tem problema de esplacamento, está caindo, ontem caiu mais um pedaço. Então são situações assim, a gente fica preocupado, né, com esse passivo. E agora a gente precisa de planejamento financeiro numa época emergencial. Então, por isso também que o tema da próxima live será tratar das contratações desses serviços emergenciais para a gente poder ajudar um pouquinho vocês nessa época, né? O que é prioridade, como ajustar, o que a gente colocar na balança, né? Sempre lembrando o gráfico que está na tela, que quanto mais tempo você demorar, mais caro vai ficar, mas também tem a outra componente que não é só financeira, que é o risco, né? Essa questão da fachada que a gente falou, tem o risco também. Espero ter ajudado aí, Hélio, muito obrigado pela participação. Convido vocês a conhecerem, o nosso comercial está aqui nos acompanhando, a Larissa pode ajudar vocês. Nós estamos com o Condoprev com 60 dias da plataforma gratuita e você pode, e eu recomendo, deve ter acesso nessa pandemia para ter uma documentação mais organizada, ter o cadastro e ter condição de preparar uma documentação melhor para quem vai fazer a inspeção predial. Tenho certeza que isso será revertido em benefício financeiro para vocês, porque só fazer o garimpo de uma documentação dessa forma aqui e o profissional encontrar dessa forma aqui, você já vai ganhar algumas horas desse profissional, para não dizer ainda pontos, né, no apontamento da sua gestão, porque ele audita a sua gestão, o laudo de inspeção audita a sua gestão. Então, os 4 passos, eles vão nos dar o conhecimento, os procedimentos, a capacitação e o gerenciamento das equipes, dos processos e do tempo. Então, aproveite o nosso Condoprev, a nossa melhor ferramenta da engenharia, que tem a Prevent monitorando e mentorando o sistema por 60 dias de gratuidade. Quem já conhece, a gente sempre termina com a sorte, que é a sequela da oferta, da reflexão, do procedimento técnico e da experiência. Então envolve conhecimento, envolve uma série de fatores e nós queremos levar a sorte para o seu condomínio. Se cuidem e fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira, hein?